Hoje no Opção Saúde vamos falar de um órgão vital, o coração. Doenças, exames e prevenção, tudo isso você confere agora no Opção Saúde. E para conversar com a gente sobre os problemas cardíacos e a saúde do coração, recebemos o cardiologista Roberto Berber. Doutor Roberto, obrigada pela sua presença. Obrigado. Bom, então começando aí o nosso assunto, começando o programa, eu queria saber quais são as características fisiológicas do coração, doutor? O coração é um órgão muscular que tem como função bombear sangue para todos os outros órgãos do organismo, tá? Então ele é um músculo composto de músculos e válvulas que faz essa função vital de levar o sangue e com isso o oxigênio e todos os outros nutrientes para todos os órgãos do organismo. Bom, os problemas do coração, eles atingem os componentes isoladamente ou o órgão todo? Aliás, né, explica um pouquinho para a gente o que são esses componentes. A gente pode, de forma rápida, explicar que o coração pode ser dividido numa parte muscular e na parte de válvulas e nos vasos que irrigam o próprio coração, que são as coronárias. Tá? As doenças, elas acometem partes separadas disso e também, às vezes, o conjunto todo. Tá? Então, como exemplo, quando você tem um infarto, você tem um entupimento das coronárias e isso vai fazer com que falte sangue para o músculo cardíaco. Então, nós estamos tendo um problema que acomete duas partes do coração. E às vezes temos problemas que acometem só a válvula cardíaca, tá? Um problema, uma disfunção em uma das válvulas do coração e isso é um problema isolado de uma das partes do coração. Tá, muita gente sofre com o infarto, né? E às vezes a gente não sabe muito bem o que é, como que ele acontece no coração. Explica um pouquinho pra gente melhor. Tá. Então, o músculo cardíaco ele precisa receber sangue também. Ele bombeia sangue para o resto do organismo, mas ele também precisa de sangue. E esse sangue chega no músculo cardíaco através das coronárias, são os vasos que irrigam o músculo cardíaco. Quando nós temos um entupimento nesses vasos que irrigam o músculo cardíaco, vai faltar sangue para esse músculo e esse músculo vai morrer, vai sofrer, vai ser acometido por isquemia e às vezes até necrose, que é a morte do músculo. O infarto é isso, é quando há um entupimento nesses vasos do coração e esse sangue não chega no músculo cardíaco e esse músculo cardíaco não recebe oxigênio, não recebe nutriente do sangue e ele morre. Aí nós temos um infarto do coração, que é o infarto do miocárdio. E como reverter esse quadro? Então, você pode agir prevenindo o infarto e agir também na hora que está tendo o infarto. Tá? São duas ações diferentes. Nós podemos prevenir o infarto agindo nos fatores de risco que levam aos entupimentos dos vasos do coração, que são hipertensão, diabetes, excesso de colesterol, tabagismo, sedentarismo, entre outros. Tá? E também podemos agir na hora do infarto, quando nós temos um entupimento desses vasos, nós temos alguns remédios que desobstruem esse vaso, e temos algumas estratégias que também desobstruem esses vasos, que é conhecido como angioplastia, tá? Que é quando a gente, através de um cateterismo, tá? Que é um catéter que é introduzido por dentro do corpo, vai lá na coronária e desobstrui essa coronária através de um equipamento chamado stent, que deixa ele aberto e recupera aquele vaso que estava entupido. Ah, legal. Agora, outro problema que é muito comum também no coração são as arritmias, né? O que é a arritmia? A arritmia, ela é um distúrbio do ritmo do coração, tá? Nós podemos dividir elas em bradiarritmias, que são aquelas arritmias onde o coração fica lento, bradicárdico, e taquiarritmias, naquelas arritmias em que o coração fica muito acelerado, as taquicardias, tá? Então, toda vez que você tiver um distúrbio do ritmo do coração, você tem uma arritmia. Tá? De forma genérica é isso. E dentre elas tem um monte de arritmias. E como que é o tratamento da arritmia no geral? Em geral. O tratamento pode ser apenas observação, algumas arritmias a gente não trata, ela é benigna, a gente apenas acompanha, tá?
Outras nós damos remédios que são conhecidos como antiarrítmicos, tá? Que vão agir nessa arritmia. Algumas vezes a gente trata o fator desencadeante da arritmia. Então, por exemplo, a gente vinha conversando do infarto, às vezes o próprio desobstrução daquele vaso que estava entupido, que está levando a isquemia do músculo do coração, já por si só trata a arritmia. Então, às vezes a gente trata as causas e, por consequência, trata a arritmia. Em alguns casos mais graves, nós temos até equipamentos chamados de CDI, cardiodesfibrilador implantável, que é como se fosse um marca-passo, que é implantado no paciente e que ele faz um monitoramento dessas arritmias, e quando você tem uma arritmia muito grave, que põe em risco a vida desse paciente, ele é capaz de desfibrilar, dar um choque no coração e reverter essa arritmia num caso extremo. Tá? Então, o tratamento passa por todos essas possibilidades. Etapas. Bom, muita gente sente em alguns momentos, uma dor no peito, uma angústia, né? Às vezes. Isso pode ter a ver com algum problema cardíaco ou não? Tá. A dor de origem cardíaca, ela é bastante variável e pode ser confundida, pode ser descrita, melhor dizendo, como um quadro de aperto, de angústia. É mesmo? Pode sim. Então, a gente precisa ter um certo cuidado para dizer se aquilo é ou não é do coração. Obviamente, a gente tem muitas outras causas de dores no peito que não só problema cardíaco ou infarto, tá? Mas assim, a avaliação do médico, a procura, melhor dizendo, por um médico, quando você sente uma queixa de dor precordial, uma dor no peito, é válida, é importante. Porque sim, pode ser, não dá para falar que não. E é bom ficar atento até para conseguir ver antes de acontecer algo mais grave, né? Um infarto. A prevenção, né, quando a gente fala em medicina, em problemas de coração mais especificamente, ela é fundamental, porque ela evita que o problema venha a acontecer. Então, a gente consegue evitar o problema antes dele acontecer, então tem um resultado melhor do que apenas tratar quando a gente já aconteceu o problema. Mesmo porque quando deixa para agravar, num estado agravado já da doença, pode ficar algumas sequelas, no caso de infarto também, né, doutor? Exato. Depois que você tem o problema, a gente tem como tratar, mas algumas consequências daquele problema podem não ser reversíveis, né? Sim. Enquanto a gente agindo antes do que o problema aconteça, a gente evita tudo isso, o problema e as consequências ruins daquele problema. Com certeza. Bom, no próximo bloco você confere alguns dos exames para o diagnóstico das doenças cardíacas. Não perca o Opção Saúde e volta já. O Opção Saúde está de volta e hoje estamos falando sobre a saúde do coração. E o nosso convidado é o cardiologista Roberto Berber. Bom, doutor, quem sofre de problemas cardíacos pode praticar qualquer atividade física? Na grande maioria das vezes, sim, tá? Hoje em dia, a gente evita muito afastar uma pessoa da atividade física. Mas porque faz bem à saúde, exato, né? Ela é uma peça fundamental na prevenção dos problemas de coração, é a atividade física. Sim. Então, a exceção, a gente afasta alguém da atividade física. Mas existem algumas situações onde a gente precisa afastar o paciente da atividade física porque o problema dele apresenta algum risco quando ele faz atividade física. Mas tem formas de controlar os batimentos, tudo durante as atividades. Essa é uma forma de uma pessoa com problema cardíaco poder praticar alguma atividade? Sim. Em algumas situações a gente faz uma orientação da atividade física. A gente passa para o educador ou o professor que acompanha essa pessoa que está fazendo atividade física alguns parâmetros de frequência cardíaca, intensidade, alguns parâmetros que ele tem que preencher para cumprir as atividades físicas com segurança. E por que é tão importante as pessoas procurarem um médico, fazer alguns exames antes de iniciar as atividades físicas? Porque algumas alterações do coração são facilmente diagnosticadas com uma avaliação antes da atividade física, e isso vai fazer com que nós não corramos o risco de não ter problemas durante a atividade física dessa pessoa. Tá? Então, às vezes, uma avaliação simples de consultório, um eletrocardiograma, um check-up prévio à atividade física, faz com que a gente não corra o risco de algumas patologias que existem que podem ter problema quando o paciente faz atividade física.
Sim, um dos exames que avalia a saúde cardíaca é o teste ergométrico. Explica pra gente como ele é feito, né? E o que ele consegue diagnosticar. Tá. O teste ergométrico a gente faz através de uma esteira, na maioria das vezes, tá? Às vezes pode ser usado bicicleta, mas na grande maioria das vezes é a esteira, onde o paciente vai fazer essa atividade física na esteira, vai fazer uma caminhada, uma corrida, e ele vai estar monitorizado no seu ritmo do coração, com os eletrodos, acompanhando o eletrocardiograma, monitorizando a sua pressão durante todo o exame, tá? E monitorizando também a quantidade de esforço físico que ele está fazendo. E durante essa atividade física nós vamos tendo esse resultado desse monitoramento. Então a gente vai fazer uma atividade física, estando monitorizado a frequência do coração, o ritmo do coração, se ele está apresentando elevações de pressão arterial, se ele está apresentando um cansaço excessivo, um cansaço exacerbado para a idade, para a estatura, para aquela pessoa, que podem representar um problema de coração. Então, às vezes você faz o diagnóstico de uma arritmia que o paciente iria ter se não tivesse feito esse exame, antes dele estar em risco de fazer essa atividade física sem estar monitorizado. Né? Legal. Agora, além do teste ergométrico, quais outros exames são importantes no diagnóstico das doenças cardíacas? O exame mais básico, o exame primordial, é o exame físico, né? Onde a gente vai examinar o paciente e colher a história dele, examinar, auscultar o coração, ver pressão e tudo mais. Posteriormente, nós temos os exames subsidiários, os exames complementares. O eletrocardiograma, que é um exame simples, fácil de fazer no consultório, que traz bastante informação. O teste ergométrico, que nós já comentamos. O ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, onde nós vamos ver o tamanho, espessura, o funcionamento das válvulas. E exames mais específicos, nós temos cateterismo, temos tomografias de coração, ressonância magnética de coração, Holter, que é um aparelho que monitora o ritmo do coração durante as 24 horas, o mapa, que é o mapeamento da pressão arterial. Existe muitos exames hoje que a gente tem para avaliar o coração. Cada um para cada caso específico, para cada caso né? específico. E o médico, quando ele vai fazer a avaliação do doente e vai fazer a história do doente, vai avaliando os riscos e os fatores, as características que determinam qual exame vai ser necessário para aquele paciente. Doutor, agora sentir falta de ar, tontura, aquela sensação de desmaio, após praticar um exercício físico, pode ser um sinal de que há algum problema cardíaco com essa pessoa? Pode. Você pode ter como sintomas de problema de coração uma falta de ar, que é a dispneia, tonturas e até desmaio durante a atividade física. Dor no peito também é um sintoma. Antes e após a atividade física pode mostrar um problema de coração. Também pode ser um excesso de esforço. Uma pessoa sem problema de coração pode exagerar e acabar passando mal após uma atividade física. Mas para diferenciar isso, a gente precisa de uma avaliação. Bom, além do coração, a capacidade cardiorrespiratória envolve pulmões e vasos sanguíneos. Qual é a relação entre eles? Então, o coração ele vai bombear sangue para todos os órgãos do organismo. E esse sangue precisa ser oxigenado, ele precisa levar oxigênio para as células de todo o organismo. Tá? E quem faz essa oxigenação é o pulmão. Tá? Então, o coração bombeia sangue para o pulmão, oxigênio, esse sangue oxigenado volta para o coração e o coração bombeia para o resto do corpo. Então, o pulmão e o coração trabalham junto na capacidade física da pessoa. E os vasos são quem faz o transporte de tudo isso, de todo esse sangue para todo o organismo. Então, eles trabalham junto e é o funcionamento deles em conjunto que faz com que a pessoa tenha uma capacidade física adequada. Doutor, quem já passou por alguma cirurgia cardíaca depois de se recuperar, pode retomar atividades físicas normalmente ou tem alguns cuidados especiais? Na grande maioria das vezes, sim. Tá? Quando você faz uma cirurgia cardíaca, existem diversos tipos de cirurgia. Então, eu vou falar de uma forma ampla, né? Na grande maioria das vezes, depois que você faz a correção do problema do coração, você libera a pessoa para fazer atividade física, até porque a atividade física ela é um componente muito importante para a gente evitar novos problemas do coração. Tá? Então, hoje em dia, afastar alguém da atividade física é uma exceção, não é a regra.
Ah, legal. Bom, e quando procurar um cardiologista? E o que fazer para melhorar a saúde do seu coração? Você vai ver aqui no próximo bloco do Opção Saúde. Continue com a gente. Estamos de volta com o Opção Saúde e com a gente está o cardiologista Roberto Berber, falando sobre os problemas cardíacos e sobre a saúde do coração. Doutor, acho que quem tem esses vícios já está cansado até de ouvir falar sobre os males que eles causam. O cigarro e o álcool, eles são muito prejudiciais ao coração? Sim, os dois são. Sempre bom reafirmar isso, né? Reforçar. O cigarro e o álcool, eles são prejudiciais para todo o organismo, inclusive o coração. Tá? O tabagismo, o cigarro, ele é um dos principais fatores de risco para a doença que mais mata, que é a doença do coração, tá? Que é a aterosclerose, que é o entupimento dos vasos do coração. Tá? Então, o cigarro, ele é um fator de risco que deve fazer parte da gente enfatizar a necessidade de parar de fumar. Essa doença, ela é como um infarto, assim, de uma hora para outra, é fulminante também, não? A aterosclerose, ela é o que leva ao infarto. Tá? Ela significa, ela é a doença que acomete o vaso e esse vaso vai ficar entupido e vai levar ao infarto. Entendi. Então, e isso pode provocar uma morte súbita, tá? A morte súbita, na maioria dos casos, é por doença de entupimento dos vasos do coração pelo infarto. Então, o cigarro está diretamente relacionado à morte súbita e ao infarto. E o álcool, como é que ele afeta o coração? O álcool também. O álcool ele é uma substância que ela é nociva para o organismo em quantidades elevadas, né? E ele pode acometer diretamente o músculo do coração, provocando uma fraqueza desse músculo do coração, uma miocardiopatia por álcool, levando o paciente a ficar com o coração fraco. E quando o paciente faz uso de bebida alcoólica, ele acomete diversos órgãos que, consequentemente, também vão sobrecarregar o coração e vão levar a problemas do coração também. Doutor, agora, qual é a relação entre a obesidade, a má alimentação e os problemas cardíacos? A má alimentação faz com que as pessoas fiquem obesas, fiquem com peso aumentado. E a obesidade é um dos fatores de risco para a dislipidemia, aumento de colesterol, para a hipertensão arterial. E todos esses fatores vão somados levar ao infarto e aos problemas de coração. Então, a boa alimentação é um fator importante a ser mexido quando a gente vai avaliar um paciente para evitar problemas de coração. Agora, hoje em dia, as pessoas levam uma vida muito agitada, né? Trabalho, casa, filhos, enfim. A ansiedade, o estresse, eles podem gerar problemas cardíacos também? Quando nós temos um organismo sofrendo estresse, ele está sendo submetido a um desgaste excessivo. E isso pode levar a problemas de saúde. O problema é que o estresse a gente não fica livre dele, a gente tem que controlar, a gente tem que conseguir viver de uma forma equilibrada e controlar isso na nossa vida. Agora, quando as pessoas devem procurar um cardiologista e com qual frequência que isso deve acontecer? A gente orienta que a partir dos 20 anos você deve pelo menos passar por uma avaliação cardiológica. E antes de iniciar uma atividade física, também fazer uma avaliação cardiológica. O check-up, que seria a procura de um médico sem uma queixa, mas para fazer uma avaliação para tentar descobrir problemas que não estão dando sintomas, deve ser feito de forma grosseira uma vez ao ano, tá? A partir dos 20 anos de idade. Doutor, aqui durante o programa a gente falou sobre vários hábitos ou doenças que podem levar a problemas cardíacos, né? Agora, existem doenças hereditárias ligadas ao coração também? Existem. Genética? Existem as próprias doenças que nós estamos falando, os fatores de risco que levam a problema de coração, como hipertensão, diabetes, eles têm um caráter genético. Então, quando nós fazemos uma avaliação de um paciente no consultório, uma parte importante dessa consulta é o histórico familiar.
saber se na família desse indivíduo que está sendo avaliado existem doenças que ele pode apresentar com mais frequência quando existem essa história na família, tá? Um exemplo é a hipertensão, a própria obesidade, a diabetes. Tá, agora durante o programa a gente foi conversando, acho que a gente já deu várias dicas para prevenir, mas em linhas gerais, o que nós podemos e devemos fazer para cuidar da saúde do coração? Então, nós temos que ter uma vida mais saudável, né? Ter uma mudança nos hábitos de vida e levar uma vida mais saudável. Fazer uma boa alimentação é fundamental, tá? Evitar excesso de calorias, excesso de carboidrato, excesso de açúcares, controle de peso, consequentemente uma boa alimentação é fundamental. Evitar excesso de gordura, com frituras, carnes vermelhas, dar preferências para alimentos mais saudáveis, carne branca, alimentos cozidos e não fritos, isso é fundamental. Ter uma vida onde a atividade física faz parte do dia a dia da pessoa também é muito importante, tá? Porque isso vai fazer com que o coração fique saudável e que facilite também o controle de peso, né? O controle dos outros fatores de risco, como hipertensão arterial, que é uma doença assintomática, que nós temos que procurá-la, senão a gente não encontra. Outra doença que precisa ser controlada, que precisa ser buscada, o próprio diabetes, né? O controle do colesterol, que passa pela alimentação e atividade física, e evitar o estresse, né? Na medida do possível, evitar o estresse. Isso faz com que a gente tenha uma vida mais saudável e menos problemas de coração. De coração e acho que de todo o corpo, né? Com certeza. Doutor, nosso programa chegou ao fim. Eu quero agradecer muito a sua presença e todos os esclarecimentos, todas as informações que você trouxe para a gente. Obrigada, viu? Obrigado, eu. Bom, o Opção Saúde fica por aqui, mas continua nas redes sociais. Então, envie sugestões de temas e assista aos programas já exibidos. É só acessar o nosso site, que é o www.tv.nesp.br/Opção Saúde. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!